Bom, o Abel Ferreira, ele costuma estar certo. De vez em quando ele tem uma falhazinha, deixa o time dele muito escancarado e por isso que o Palmeiras não ganha a Libertadores mais fácil, que foi do ano passado. Mas ele foi certeiro em relação aos livros. O Brasil não tem por hábito registrar a passagem dos seus principais jogadores, nem explicar as grandes conquistas. Por que isso acontece? Então, nada melhor que trazer um grande escritor aqui, um biógrafo que ele detesta ser chamado de biógrafo, mas ele vai nos personagens mais importantes do esporte, já trabalhou para 500 veículos de comunicação. Eu tive a sorte de conhecer ele dentro do ninho. Tom Cardoso, muito obrigado por ter vindo até aqui. O prazer é meu, Cosme. Que já foi meu chefe, aliás, né? Isso escancara a nossa diferença de idade, uns 15 anos por Olha, aí. pelo amor de Deus. Tom, por que o Brasil não registra os grandes personagens, as grandes conquistas em livro? Por quê? Eu acho que eu acho que não é só no futebol, viu, Cosme? Eu acho que em todas as áreas, você tem poucos livros também sobre grandes compositores. Eu acho que a gente, até pouco tempo, era proibido fazer biografia não autorizada. Depois que o Supremo fez uma revisão, você hoje pode escrever sem pedir a bênção para a família. Então, eu acho que de lá para cá tem tido mais livros justamente por essa mudança na lei. Mas a gente tinha muito um pouco da herança da ditadura, né, da censura. Então acho que isso prejudicou muito, mas acho que está melhorando. Mas como você mesmo disse, existe uma lacuna enorme, que você tem em todas as áreas grandes personagens. O Brasil não é um país com grande memória, isso reflete na literatura de uma forma geral, né? Não só no futebol, mais ainda, né? Você tem pouquíssimo livro sobre. E há no mercado editorial a ideia de que livros de futebol não vendem muito. Por quê? Porque o torcedor do futebol não é muito interessado por leitura. O que é uma bobagem. Dos meus livros, das minhas biografias, o que mais vendeu foi do Sócrates. Continua vendendo muito bem e isso já enterra essa tese de que livro sobre futebol não vende. Então, esse rótulo que há muito tempo domina quem acompanha futebol, quem pensa em futebol, de que teoricamente é menos inteligente, é mais alienado. Você acha que ainda vigora nas editoras? Acho que sim. Eu acho que elas têm razão, porque você tem poucos personagens como Sócrates no futebol, né? E acho que menos ainda. Acho que o Sócrates seria visto hoje como uma aberração, porque era um jogador que se posiciona politicamente, dentro e fora de campo. E você tem cada vez mais jogadores que se comportam, né, como robôs, né? Não tem opinião sobre nada. Então existe também uma dificuldade de você fazer um livro sobre um grande atleta, porque ele se posiciona muito pouco, né? E aí precisa ter uma riqueza que extrapola o campo, né? Então, eu acho que também, é claro que você tem grandes personagens, mas no futebol é tudo muito limitado àquela, né, uma bolha que não transcende aquele espaço. Então, eu acho que por isso que você tem poucos jogadores como Sócrates, como Afonsinho, né, como Casagrande. Eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que isso também reflete na hora de se procurar personagens interessantes. Você tem grandes personagens dentro do campo, mas fora são figuras nulas, né? Eu acho que o Neymar é um exemplo. Você não tem uma grande atuação do Neymar extra-campo, assim, né? Então, Tom, o que eu fico realmente preocupado é que várias histórias vão se perdendo. A gente pega raros livros, Heleno de Freitas, Didi. Aí eu quero saber profundamente o que o Gilmar dos Santos Neves pensava, o que o Barbosa pensava. O Barbosa ainda pelo fracasso, ainda assim, mas vários e vários personagens. A gente sabe coisas superficiais. Um Romário da vida não tem uma grande biografia. Bebeto, Ronaldo Fenômeno. Então, personagens até com vida extra importante, acho que existem. Assim, não existe essa movimentação para fazer, porque assim, você pega o mercado argentino. Tem um amigo jornalista argentino, a casa dele é repleta de livros escritos sobre futebol da Argentina. E é um futebol que é menos rico que o brasileiro. Eu acho que reflete também, o argentino sempre leu muito mais que o brasileiro, né? Acho que reflete o próprio país. Eu acho que o futebol é um reflexo do país, né? Em todos os sentidos. Aí acho que também tem poucos, você falou de figuras, né? Romário, Ronaldo, que tiveram uma vida polêmica fora, né? O Ronaldo não se sabe ainda muita coisa, né? Eu acho que eu teria muita vontade. O Pelé.
E eu mesmo pensei em fazer uma biografia do Pelé, as próprias editoras achavam, o Pelé não se posiciona, aquela figura um pouco, né? Eu acho incrível, né? Eu acho que o brasileiro não tem muita memória. Se você puxar no arquivo, tem entrevistas maravilhosas, histórias do Pelé maravilhosas. Acho que, Por exemplo. o envolvimento dele com os fracassos, né? Como empresário, né? E aquela história toda pouco investigada, a relação dele com o filho, né? Que é a relação pai e filho, ou com a filha que ele não assumiu. Tem muitas histórias do Pelé que vão além do futebol, né? A experiência dele com as mulheres. Eu acho um personagem rico. Por exemplo, quando eu pensei no Sócrates, o meu grande ídolo de moleque era o Zico, como todo mundo, né, que tem meia idade. Mas o Zico não tinha uma vida tão rica, né? Não que ele seja menor ou maior que o Sócrates, mas é um cara que é casado com a Sandra há anos, tem uma vida mais linear, assim. E o Sócrates era aquele altos e baixos. Eu acho que o Pelé também, porque o Pelé foi muito bem sucedido no campo, mas ele não foi muito bem sucedido nos negócios, né? Não era um grande ator, então ele tinha esse lado mais, essa ambivalência cercava o Pelé, assim como o Ronaldo, né? Tem a história com os travestis, né? A famosa história. Então acho que tem muita coisa, e o Romário é a mesma coisa, gostava de noite. Então são personagens que dariam ótimas biografias. Se você pegar a biografia do Raí, por exemplo, eu não vou achar tanta graça, acho que né? Uma ou outra coisa. Então é isso. Isso a gente está falando desses ídolos de agora. Ídolos do passado, de 62, 58, ficaram na história. Eu sei que você quer falar do Sócrates, vamos falar do Sócrates, mas antes você escreveu um excelente livro sobre Paulo Machado de Carvalho. Ele que foi o condutor da Seleção Brasileira em 58 e 62. Como é que foi que você fez esse livro? Quem é Paulo Machado de Carvalho, que foi dono da Record? O Paulo Machado de Carvalho, o Dr. Paulo, como era conhecido, ele começou a ascender, principalmente quando o João Avelange vira presidente da CBD, e o João Avelange é um cara muito político, muito malandro, né? Sabia, ele falou, pô, preciso do apoio de alguém de São Paulo. E o Dr. Paulo era a figura mais importante do futebol paulista, tinha sido diretor e presidente de São Paulo, e e também era dono da TV Record, né? É uma emissora muito forte, na época também era. E ele fala, poxa, eu vou convidar o Dr. Paulo para ser dirigente aqui da CBD, chefe da delegação de 58. Era uma forma de também acenar para os paulistas, né? Porque havia uma guerra de bastidores Rio-São Paulo que era muito forte, e o Avelange muito político, né? Ele vira presidente da FIFA porque consegue apoio na África, ele é sempre muito habilidoso. E ele chama o Dr. Paulo, que o Dr. Paulo monta um plano Paulo Machado de Carvalho. E ele revoluciona a seleção, porque ele é um espectador da Copa de 50. Ele foi ver a Copa de 50 e ele ficou horrorizado com a preparação, porque os jogadores viajaram na preparação, engordaram. Na Copa de 54 na Suíça, eles foram de navio e engordaram durante a viagem. Ele ficava espantado como a organização era ruim. E havia também a ideia, junto a isso da desorganização, e que os jogadores negros amarelavam em grandes decisões. Você tinha o famoso caso do Barbosa, 50, e parece que existe, quem me falou isso foi o jornalista João Máximo, que existe na CBF, então o CBD na época, até hoje um dossiê feito por alguns médicos, em que eles comprovavam a partir desse dossiê que os negros amarelavam em grandes decisões. Era um dossiê racista, e o Dr. Paulo, sempre muito sagaz, ele começa a perceber que além de errada essa visão, você tinha grandes gênios ali que ainda não tinham, o caso do Pelé, que tinha 17 anos, e do Garrincha, que eram reservas do time que estreou na Copa de 58. E a partir dessa percepção do Pelé, que o Nilton Santos, o Didi e o Gilmar vão conversar com ele, com o Dr. Paulo, e pedem para o Pelé e o Garrincha entrarem em campo no terceiro jogo. E aí o resto é história, né, Cosmo? Você tem todo... O Brasil ganha o primeiro título, enterra essa tese racista de que os negros amarelavam, com o negro Pelé e o mulato Garrincha. O Brasil é campeão, depois bicampeão no Chile, o Pelé se machuca, mas Amarildo, que também era moreno, né? Então, hoje em dia você pega essa tese, é uma coisa absurda, né? Mas na época se achava mesmo, por conta do histórico do Brasil, de que os negros amarelavam. Então o Dr. Paulo tem essa importância nas duas frentes, para ter esse olhar clínico de perceber a importância do Pelé e Garrincha, que não eram titulares, talvez pesasse essa visão racista, e também de organizar o futebol. Ele chama Paulo Amaral, que é o grande preparador físico, ele chama pela primeira vez, você tem um psicólogo na seleção, o João Carvalhais, ele fez algo muito revolucionário na seleção, e é um grande chefe de delegação. Muita gente acredita a ele o título de 58, apesar de ter a ideia de que o Feola, na verdade, dormia, mas o Feola era um grande
também entendia de tática. E ele soube ouvir o Dr. Paulo e colocou o Pelé Garrincha no terceiro jogo. Não, perfeito, porque, como você colocou bem, havia essa rivalidade Rio-São Paulo, esse bairrismo todo. O Feola, o Dr. Paulo era muito ligado ao São Paulo, o Feola, ele era supervisor do São Paulo, tinha o Bela Gutmann, que foi campeão em 57, e aí o Feola ele adaptou muita coisa, né, do Bela Gutmann, e essa coisa de ele dormir, todo mundo falava que o Feola fechava os olhos durante os jogos, é que ele tinha, isso aí eu sei porque ele tinha angina, então ele tinha dor no coração, então era uma loucura. Isso eu não sabia, ele fechava o olho porque ele tinha... os olhos porque ele tinha dor no coração. E o pessoal achava que ele estava dormindo. Então, mas Tom, essa organização, a partir daí, você acha que o Paulo Machado mudou o futebol brasileiro? Eu acho que ele mudou e, ao mesmo tempo, ele era uma figura muito preocupada mesmo com o futebol e sem vaidade. Ele não era uma vedete. Porque no futebol você tem muita gente personalista, né, que quer ter uma ingerência. Ele sabia ouvir muito, eu tive acesso ao diário dele da Copa. Ele era amigo dos jogadores, era uma figura fraternal. E na Record era também essa figura, era um paizão, assim, né? E ele sabia delegar poder, ele era um chefe de delegação, mas não era um cara centralizador, né? E ele não tinha essa ambição política que o João Avelange tinha. O João Avelange era um animal político, tanto que ele chegou onde chegou. O Dr. Paulo era uma figura muito humana, assim, e todos os funcionários da TV Record, os próprios jogadores. Eu acho que ele tinha esse tato de mexer com os jogadores, e eu acho que o principal trunfo, além de organizar tudo, era essa relação humana, que eu acho que falta até hoje, né? Hoje você vê, até a figura do chefe de delegação não é uma figura mais importante, não, né? Não é. É um cargo secundário, simbólico. E não, naquela época o Dr. Paulo fez o chefe da delegação ser uma figura muito importante, que é o cara que cuidava de tudo ali, estava sempre atento. Tanto que ele vai ouvir o Didi, o Gilmar e o Newton Santos sobre a entrada do Pelé e Garrincha, né? Imagine que hoje isso não seria possível. Talvez o cara fale, não, o jogador não pode falar. Ele era um cara muito democrático, né? Um cara que sabia ouvir. E ao mesmo tempo um super empresário que ele... Também aqui na Record, festival. Festivais de música. Fazia né? coisas, assim, fez coisas fundamentais, sabia se dividir, né? Mas como é que você fez a pesquisa para fazer esse livro? Mostra você o livro para Marechal da Vitória, para focalizar. Paulo Machado e Carvalho. Eu falei, poxa, não existe um livro sobre o Dr. Paulo, uma figura tão importante para a comunicação no Brasil e para o futebol. E foi meu primeiro livro, né? Meu primeiro livro como biógrafo e, uma satisfação, sempre gostei muito de futebol. Como é que foi a pesquisa? Você dividiu essa pesquisa? Eu tive o Roberto Rockman, que foi meu parceiro, ele fez a pesquisa, nós fizemos as entrevistas, fui até entrevistar o João Avelange no Rio, que deu uma entrevista super protocolar, porque depois eles viraram inimigos, o Dr. Paulo isso é interessante. e o João Avelange. O João Avelange começa a ficar enciumado por causa do crescimento do Dr. Paulo, porque ele chega, o próprio apelido, o Marechal da Vitória, e o João Avelange era o presidente da CBD, então acredita muito mais ao Dr. Paulo, que era uma figura carismática, do que o João Avelange. Então eles começam a ter o atrito, e o Dr. Paulo também, apesar de ser uma figura bonachona, ele não era fácil também. E aí, quando eu fui pro Rio, junto com o Roberto, entrevistar o João Avelange, ele negou todas as brigas, porque era uma figura muito política, né? Eu já vi ali que era... E aí eu fiz várias perguntas, ele saiu de todas, assim, foi muito protocolar, e a entrevista nem rendeu tanto, a gente esperava sair grandes histórias, mas ele foi muito contido, a gente já sabia que não ia sair nada de lá, mas eles, em algum momento, o João Avelange fica enciumado, e acho que ele coloca o Dr. Paulo meio de canto, para acender mais ainda, até chegar à presidência da FIFA. E, então, qual a importância dele na Copa de 66? Ele já estava, saiu? Não, a de 66 ele tinha saído. Então, tinha saído, por quê? Por conta dessa coisa por causa de... A 66 foi uma bagunça. Então, né? 43 convocados, foi uma bagunça. Então, 66 ele não estava já por conta dessa disputa? Já tinha caído fora. Mas em 62 ele tem uma participação decisiva, porque o Garrincha é expulso e ele consegue que o Garrincha jogue a final. Tudo fazendo política. O Dr. Paulo era um cara muito hábil nos bastidores. Porque ele tinha sido expulso. No jogo contra o Chile. Foi, então, como é que ele conseguiu? conseguiu? E aí o Dr. Paulo conseguiu sumir com a súmula do juiz, foi no hotel, quer dizer, ele não era santo também, né? E consegue, o Garrincha foi o grande nome da Copa, né? Pelé se machuca. Então ele conseguiu fazer com que o Garrincha jogasse a final.
Quer dizer, então, até os títulos do Brasil também É. tem uma tem um empurrão E tem a famosa história que cartolagem. todo mundo sabe do manto sagrado, né? Nossa, Então, né? sim, Que ele, que é azul. que ele acaba mexendo, Verdade. né, com o emocional dos jogadores. Porque não queriam jogar de branco, né? Como perderam a Copa de 50, jogaram de azul e ganharam. Agora, Tom, para terminar em relação a ele, a importância que você acha, se ele não tivesse assumido a seleção em 58, você acha que o Brasil venceria a Copa? Eu acho que você tem Pela geração? Pelé e Garrincha Pela nunca geração, perderam um né? jogo, né? Sim. Jogando, nem empataram, parece, né? Não, sim, Só vitória. Eu acho que se o Pelé e Garrincha entrassem, eu acho que podia ser qualquer pessoa que estivesse ali. Se colasse com o Ricardo Teixeira, seria campeão. Mas talvez eles não entrassem, né? Porque talvez uma figura mais personalista ali, mais vaidosa, quando o Didi, o Newton Santos e o Gilmar, né, pedem a entrada dos dois, talvez eles não ouvissem. Mas eu acho que eles eram tão geniais, seriam... Pelé e Garrincha não entrar na Copa de 58, eu acho que eles acabariam entrar e acho que eles eram tão geniais que... Mas eu acho que ele teve um papel decisivo. Então, porque tem a última história que eu lembrei agora, que na análise do psicólogo, o Pelé, ele foi... a nota dele foi a pior, foi como um jogador infantilizado que não tinha condição de jogar na seleção brasileira. O Garrincha foi o segundo pior. A recomendação dele foi que eles não fossem para a Copa do Mundo. Olha que loucura. Não, e você tinha o Geraldo Bretas, que era o jornalista mais polêmico da época, e ele batia muito no Dr. Paulo. Ele falou, o Dr. Paulo vai virar chefe, a gente não vai ganhar nem campeonato de cuspe. E ele falava que absurdo. Então eles tomaram muita porrada da crônica esportiva. Mas como eram competentes, formaram uma grande equipe ali, né, de psicólogos, preparadores físicos, médicos, o Wilton Gosling, né, que era o médico, e aí não teve jeito. Contra a competência não tem como, né? E o Geraldo Bretas, eu lembro bem dele que ele fez uma aposta que o Mirandinha ia fazer gol contra o Palmeiras, ele apostou o cabelo. O Mirandinha marcou 2 gols contra o Palmeiras, o Geraldo Bretas teve que cortar a careca. Foi inesquecível, era o Cosme Rimoli daquela época, de viu, jeito gente? nenhum. Agora, então... Polêmico. Tom, aí você resolve fazer sobre... Bom, você ganhador do prêmio Jabuti, né? Aí você resolve fazer o livro sobre Sócrates quando? Então, foi a mesma coisa. O biógrafo quer ficar procurando o personagem. Sim. Quando eu achei o Dr. Paulo, eu falei, não existe uma biografia do Dr. Paulo. O Sócrates foi a mesma coisa. Eu falei, poxa, Sócrates... Conta a sequência, por favor, de livro seu. Eu lancei o Dr. Paulo Machado Carvalho junto com outro livro sobre o jornalista Tarso de Castro, que foi criador do Pasquim, que foi um grande jornal. Excelente. Depois eu fiz o COP do Dr. Rui, sobre assalto ao COP do Ademar de Barros, feita pela Álvaro Palmares, que ganhei o Jabuti. Isso em 2012, e depois eu falei, quem que eu posso pegar de personagem? Pensei no Sócrates. E o curioso é que eu peguei todos os meus livros, descobri o endereço dele, e o motoboy, que eu sempre conversava, passou lá em casa, falei, você vai entregar o livro, e nem falei pra quem. E o motoboy era corintiano, ele falou, depois ele voltou para pegar outros livros meus, falou, fui entregar, nem sabia que o doutor saiu de pijama, com a barba, tudo descabelado, com uma faixa na cabeça. Eu falei, é o Sócrates. Eu falei, pelo menos entregou. Que sensacional. Aí o tempo passou, o Sócrates ficou doente, e nesse meio tempo surge um certo entreveiro ali com o Juca Kfouri, que queria escrever a biografia do Sócrates. Ele liga para mim, ele fica sabendo, acho que por outras pessoas, que eu estava querendo escrever, e ele fala, eu tô com essa ideia de escrever o livro do Sócrates há um tempão. Eu falei, Juca, beleza, eu tenho outras ideias aqui, toca aí. E aí meio que não deixei de lado, mas eu fiquei meio, esperando, e aí o Sócrates fica doente, é internado e morre. E aí a viúva do Sócrates, a Kátia, me liga e fala, ele leu todos os seus livros no hospital. Ele queria fazer com você a 4 mãos. Ele adorou seus livros. Ele adorou o livro do Koff, gostou muito do Paulo Machado, do Tarso, né? Se identificou muito com a figura do Tarso, que era rebelde como ele. E ele falou, ele estava decidido a fazer 4 mãos. Eu contei para a Kátia a história do Juca Kfouri. Ela falou, não, mas o Juca nem vai fazer, faz aí, você tem que fazer, era uma vontade do Sócrates. E aí eu pensei, um livro não invalida o outro, porque o Juca conheceu o Sócrates, eu não conheci. Ele podia contar um livro mais um ensaio, né? Como você tem ali o Sócrates Casagrande, que o Gilvan Ribeiro, que é um grande livro de uma amizade, e o meu é uma biografia mais tradicional. Eu falei, uma coisa não invalida a outra. E mandei um e-mail pro Juca, e ele falou, toca o pau. E aí eu faço o livro, e aí foi um pouco difícil, porque eu pedi uma entrevista pro Juca. Ele falou, não vou contar as minhas histórias que vão estar no meu livro, eu entendi. Falei, é um direito dele, né? Ele não vai contar as histórias que vão estar no livro dele.
Aí quando saiu o livro, o Juca já tinha falado no programa dele sobre o Marechal da Vitória, tinha elogiado, falou do livro do Tarso, do Cofre. Eu falei, vou mandar meu livro do Sócrates. Aí mandei pro Juca, e aí mandei um e-mail. E aí, Juca, recebeu? Ele falou, muito bom, mas estou muito chateado porque você roubou o título do meu livro. Eu falei, como? E aí eu me espantei, porque ele falou que, naquele papo que eu tinha tido com ele, que eu tinha deixado de escrever, ele tinha, segundo ele, dito que o livro dele ia chamar Sócrates, o Original. E o meu livro chama Sócrates, a história das histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. E que não é um subtítulo que eu dei, foi o editor que deu. E a figura, e a original ligada ao Sócrates não é algo muito original, porque o Sócrates é original. E eu fiquei espantado com isso, eu falei, pô, Juca, você nem escreveu o livro, você já tinha o título, como assim você acha que eu copiei? Eu não me lembro disso. A partir daí, ele começou a falar mal do meu livro para todo mundo, e eu fiquei muito chateado, porque eu tinha e tenho o Juca como uma referência. E aí, todo momento que ele podia para falar mal do livro, ele falou. E eu fiquei muito surpreso, porque era uma figura muito respeitada, mas ele agiu com ciúme, assim, é o Juca Kfouri, e eu nunca entendi. E ele não precisava fazer isso, porque ele podia fazer um livro dele também sobre o Sócrates, acaba fazendo um outro livro, e eu nunca entendi essa postura, e eu me decepcionei muito, e eu vi que existe um certo corporativismo, né? Corporativismo na imprensa esportiva, porque o Juca tem um certo poder, e todo mundo que é próximo dele começou a também não dar publicidade para o livro. O Trajano, que era muito amigo do Tarso de Castro, que era um dos meus biografados, e deu entrevista para o livro do Sócrates, foi muito gentil. A partir desse posicionamento do Juca, ele começou a também comprar isso. E eu lembro que algum amigo me falou, eu não vi, quando eles fizeram uma entrevista, o Juca falou mal do livro e o Trajano concordou. Eu fiquei chateado com isso, que parecia um puxa-saquismo, sabe? Mas que não tinha muita razão de ser. E aí eu falei, poxa, quando você escreve biografias não autorizadas, você tem mais problemas com a família, mas eu tive mais problema com a crônica esportiva, que era muito uma panela, eu senti isso, e eu vim da área de cultura, eu não era um cara que circulava nesse ambiente, e eu percebi o quanto é corporativista e o quanto todo mundo se cerca ali, e você tem os medalhões. E eu tive mais dificuldade com o Juca do que com a própria família. Depois eu fiz palestra com o irmão do Sócrates. Então, mas Tom, você me tira dessa panela, porque o livro é excelente, eu recomendo, tem que ler esse livro do Sócrates, quem ama futebol. Mas quem era o Sócrates? Como é que essa figura de Ribeirão Preto resolve enfrentar a ditadura, criar a democracia corintiana e todo mundo escuta? Que líder é esse? Que pessoa era essa? Eu acho que é impossível você falar do Sócrates sem falar da figura do pai dele, seu Raimundo, que era uma figura assim. Ele era um cara nascido no Ceará, muito pobre, que era um autodidata, lia à luz de lampião, numa casa de chão de barro, e ele tinha paixão pela filosofia grega. E até uma história curiosa, quando o Sócrates nasce, ele está lendo Sócrates. E aí, quando nasce o Sóstenes, ele está lendo Sóstenes. Meu Deus. Aí, quando nasce o Sófocles, ele está lendo Sófocles. E aí, a dona Guiomar falou, pô, não aguento mais filho meu tendo nome de filósofo, né? E aí, começou a dar aqueles nomes cearenses, né? Que você junta o nome. E aí, quando ia nascer o Raí, que é o caçula, o seu Raimundo já estava meio bravo de colocar nome Raimar, de Raimar, com conjunção de nome muito comum. Ele falou, não, eu tô lendo Xenofante, eu quero botar. E aí a dona Guiomar, não, Xenofante meu filho não vai nascer. Mas também não quero aquela mistura, então Raí. Aí ficou Raí. Então. De onde veio o Raí? Raí é porque eu acho que ela queria dar um Raimundo, né, aquela coisa, sim. E o seu Raimundo não queria uma coisa muito de nome nordestino, ficou uma coisa mais, nem nome grego e nem... E aí o Raí escapa de chamar Xenofante, né? E acho que não dá para explicar a figura Sócrates sem falar do seu Raimundo. Porque ele era um cara que dava muito valor para a educação, lia muito, um autodidata. Pra você ter ideia, Cosme, ele ascende socialmente porque ele é um dos 16 aprovados como fiscal do IBGE, numa época que era dificílimo. No Brasil todo. No Brasil todo ele consegue entre os 16 aprovados. Ele era o maior salário, não era? Era um baita salário e ele muda a história da família. O Sócrates até brinca que ele é da fase mais pobre, que comia, né, colchão duro, que o pai ainda não tinha entrado para fiscal do IBGE, e que o Raí, que nasceu mais fortão, é da fase do filé mignon. Porque acho que ele tinha 3 cidades para escolher para morar como fiscal. Eu acho que era Campinas, Santos e Ribeirão Preto. E ele escolhe ir para Ribeirão.
E aí você explica o Sócrates a partir dessa mudança. A coisa do Ribeirão é uma cidade muito quente, o pessoal começa a beber muita cerveja muito cedo. E o seu Raimundo fez o Sócrates começa a jogar muito bem, ele joga. Fui pesquisar, o doutor era uma coisa impressionante, porque ele era, além de ser um armador, ele fazia muito gol. Mas ao mesmo tempo ainda já bebia muito e já fumava muito. E tinha Desde até uma adolescente? Desde adolescente. E quando os jogos lá do juvenil do Botafogo, o seu Raimundo ia ver e o Sócrates mais cansado, ele ficava na sombra. E o seu Raimundo ficava irritado e falava: Oito, sai da sombra! Virou um bordão, Oito, sai da sombra, porque o Sócrates bebia e já fumava com 14, 15 anos, ele já tinha já não corria igual os outros jogadores, mas era genial. E é curioso que ele é o primeiro, acho que um dos primeiros jogadores do interior, jogar no interior, a ser convocado para a seleção em 79. E você for ver a idade que ele chega no Corinthians, 23 a 24 anos, uma época que o jogador se aposentava a 30, você estava quase na metade da carreira, porque o seu Raimundo falou: você só vai para um clube grande quando você se formar em alguma coisa. Ele se forma em medicina, né? E até eu abro o livro com uma história fantástica, porque o Sócrates fazia medicina, os outros jogadores não. E ele tem um jogo contra o Corinthians, né, no Pacaembu, e ele está fazendo uma residência lá, estudando, uma prova, e a turma vai, os jogadores vão na frente. E ele está fazendo prova. E aí, faltando 3, 4 horas para o jogo começar, ele acaba a prova e o motorista do Botafogo falou: vou te levar para São Paulo para você jogar, porque você é o principal jogador. E o Sócrates, com jaleco de médico, entra no carro, eles pegam a estrada a 120 por hora, chegam no Pacaembu junto com a torcida. O Sócrates tenta dizer que, eu sou jogador do Botafogo. O cara olha, uma figura magra, né? O Sócrates nunca teve um biotipo de jogador, era curioso, porque ele tinha 1,91 m e 39, calçava 39. Ele tinha um pé de bailarina que era incompatível. O nome Sócrates. O cara achou que ele tinha saído do hospício, né? Porque Sócrates, desse tamanho, dizendo que joga no Botafogo, que ele precisava entrar. E o cara: não, cara, você não vai entrar, você não joga no Botafogo com o jaleco de médico, você é louco. E aí ele paga o ingresso, ele paga para jogar contra o Corinthians, e ele vai pela arquibancada correndo, e aí ele tenta no alambrado: eu preciso jogar, e ninguém dá muita bola para esse cara, o louco de um cara no alambrado. Acho que o Cebinho, o preparador físico do Botafogo, vê o Sócrates no alambrado gritando, aí avisa, ele entra, coloca a chuteira. O Corinthians ganha de 4-1, ele faz o gol do Botafogo ainda, né? E aí a torcida nem imagina que aquele cara, né, correndo no alambrado para tentar entrar de jaleco de médico vira um dos maiores ídolos, né, depois de alguns anos do Corinthians. Então, não dá para explicar a figura do Sócrates sem pensar no pai dele, né? Então, tem uma história do Raimundo, pai do Sócrates, que eu acho bem importante, que acho que influenciou também o Sócrates. Quando a ditadura assume o Brasil, né, ele corre realmente para pegar os livros e queimar os livros. E eu vi uma entrevista do Sócrates dizendo que isso marcou, quando ele falou: viu meu pai queimando os livros que ele amava tanto. Que regime é esse que obriga as pessoas que pensam a não pensar? E você acha que isso também marcou o Sócrates? Mas é curioso, o Cosmo, porque ele, apesar de ter essa figura do pai intelectualizada, ele era um cara que, por gostar de beber, ele achava meio chato aquelas reuniões do diretório político da universidade. Então ele é o cara da esquerda festiva, ele vai beber, ele não tem muito saco. Ele dá uma entrevista, quando é convocado para a seleção, ele dá entrevista, aquelas tradicionais entrevistas da revista Playboy. Sim. Ele dá uma entrevista em 79 elogiando o Figueiredo, que é o presidente da ditadura. Nossa. Então ele fala: o governo Figueiredo está fazendo um bom governo. E muita gente pensa que o Sócrates politizou por causa do pai. Acho que ele tinha acesso a livros, mas ele era uma figura que gostava de beber, gostava do bar desde cedo. Então ele preferia muito mais estar tomando cerveja do que estar no diretório falando de política. Ele só se conscientiza quando ele chega no Corinthians e tem uma figura que acho que é um pouco esquecida, que é fundamental para a politização dele. Adilson? Não, o Adilson também, mas mais ainda o Vladimir. Porque o Adilson chega depois, né? Verdade, porque quando ele chega em 78, você tem razão. E o Vladimir já está lá. E o Vladimir é um jogador negro, filiado, ele chega em 78, mas em 80 fundaram o Partido dos Trabalhadores. O Vladimir é um dos primeiros filiados ao Partido dos Trabalhadores. O Vladimir fazia iorubá, né, que ele tinha essa consciência de que tinha que estudar africano, uma língua africana, e ele frequentava, isso que me contou foi o Serginho Grosman, hoje apresentador, porque era diretor dos festivais do Colégio Equipe. E o Vladimir frequentava esses festivais de cultura,
e chegou a levar o Sócrates, que, né, onde tocou Rita Lee, Raul Seixas, Luiz Melodia, Gilberto Gil, numa época de ditadura ainda, de abertura política. E o Sócrates começa a se conscientizar a partir desse contato com o Vladimir, que ele começa a ter uma atuação mais política. Mas quando ele chega no Corinthians, ele chega até a elogiar o Figueiredo numa entrevista. Então muita gente esquece dessa figura do Vladimir, que é fundamental. É claro que o Sócrates acaba sendo um grande catalisador para o seu craque do time, né, da democracia corintiana, mas acho que ele não conseguiria gestar a democracia corintiana sem a figura do Vladimir. Interessante. Então, destrincha a democracia corintiana. O que o Sócrates fez? O que era a democracia corintiana pela visão do Sócrates? É curioso porque muita gente que eu entrevistei e que não era da panela da democracia dizia que era uma democracia de quatro, era quase, não tinha muita democracia, né? Que eram quem? Que era o Adilson Monteiro Alves, que era, né, o diretor de futebol, vindo, né, da Maria Antônia, fazia sociologia na USP, na figura politizada, filho de um grande dirigente do Corinthians, Orlando Moraes, o Sócrates, o Casagrande e o Vladimir. Eram os quatro que decidiam. E quem me falou isso foi o Zenon, porque tem uma passagem curiosa, a chegada do Leão no Corinthians foi votada. E como tudo que acontecia, tinha que ter uma votação para todo mundo votar. E o Leão acabou sendo um grande inimigo, né, da democracia. Ele defendia o sistema. Sim, mas quem acaba decidindo pela vinda do Leão é esse grupo de quatro. E o Zenon conta que quando eles foram fazer a eleição para a vinda do Leão, o Leão já estava no clube. Ou seja, já tinha sido decidido antes. Porque apesar dele ser uma figura difícil, era um grande goleiro. Sim, excelente. Né? E aí o Sócrates decidiram antes dessa votação. Então o Zenon falou, pô, essa democracia aí tinha um valor mais simbólico, né, de luta contra a ditadura, eles entravam com uma faixa. Vote. Acho que ela teve mas ela não foi tão democrática assim. Porque era uma panelinha que de fato mandava e parecia que a votação era meio, né, ele pegou esse exemplo do próprio Leão para dizer que as votações não eram tão democráticas assim, né? E como a gente da imprensa esportiva é muito resultadista, como o Sócrates conseguiu ganhar 3 campeonatos paulistas, e o paulistas na época significava, era quase brasileiro, então é isso, então chamava a atenção também, porque além de tudo ganhava. Então, mas Tom, quando é que o Sócrates começa a pensar em sair do Brasil? Ele dá aquela famosa declaração, né, no começo das diretas, ele falou assim, a emenda Dante de Oliveira por passar no Congresso, eu fico no país, porque ele tinha já recebido várias propostas, ele acaba indo para a Fiorentina, dá tudo errado lá, porque tem acho que uma conjunção de fatores que fez com que ele não desse certo. Ele pegou um dos piores invernos europeus, ele bate de frente com a direção da Fiorentina, que é ligada à democracia cristã, que era muito ligada à Igreja Católica, e ele tem a figura do Passarella, que boicota ele por ele ser o Sócrates, e acho que essas 3 coisas determinaram o fracasso dele, né? E ele fez um gol, ele levantou... Quando ele é apresentado na Fiorentina, né, no estádio da Fiorentina, junto com os torcedores, ele abre, tinha um vidro, ele abre assim... e se apresenta para a torcida, ele faz aquele gesto, né, do punho cerrado, dos Panteras Negras, né, que era um gesto de contestação, um pouco ligado à esquerda, e o presidente ficou horrorizado. E o cara que trouxe o Sócrates, que é um pouco de assessor, o braço direito, por exemplo, falou, você não faz isso que o presidente não gosta. Aí ele vira e fala, agora que eu vou fazer toda hora. E aí ele fazia gol, tá lá, punho cerrado. Então ele já bateu de frente. E tem a história do Passarella, e tem um episódio muito engraçado, que o Zico me contou, quando eu fui entrevistar o Zico no Rio para o livro, que o Sócrates, deprimido lá, tinha se machucado, e ele resolve fazer um churrasco, ele adorava festa, né? E aí ele quer fazer um churrasco para todo mundo do clube, mas ele combina o seguinte, nós vamos primeiro convidar os italianos, os estrangeiros lá que jogam, depois a gente faz a nossa festa com os jogadores que jogavam na Itália. O Júnior jogava no Torino, o Edinho acho que jogava também... não me lembro, mas você tinha o Zico na Udinese, tinha os brasileiros já na Itália. E aí é engraçado porque começam a chegar os convidados, né, estrangeiros para o churrasco e eles chegam todos de terno. E o Sócrates, o Sócrates sempre foi um cara, ele estava lá acho que era verão, já tinha melhorado o inverno, ou ele estava de calça jeans, e ele ficou, não, na minha festa ninguém... chega de terno e gravata. Aí o que ele fazia? O Zico me contou, todo mundo que chegava, ele pegava aquelas tesouras de grama, cortava a gravata. E aí quando chegou o Passarella com uma gravata Armani,
E ele falou, não, todo mundo naquele suspense, será que o doutor vai cortar a gravata do Passarella, né? Que era o capitão do time, e super, né? E ele não tem dúvida, picota a gravata, e aí tem um mal-estar ali, mas ele não liga muito, ele já tá um pouco chumbado. E aí, o engraçado é que, depois quando começaram a chegar os brasileiros, isso o Zico me contou, o Sócrates tinha ele pegou um negócio da mulher dele e fez uma espécie de lança-perfume. E aí todo brasileiro que chegava, ele botava no nariz para ficar doidão. Que loucura. E o Zico contou que ele misturava com umas coisas de cores e cada um tava com o nariz de uma cor diferente. E todo mundo louco, porque era quase um lança-perfume. Ele botou um samba. E o Zico falou, pô, chegava o Magrão, botava um pano com coisa pra você ficar doidão. Ele falou, pô, Magrão, nós estamos no fim de semana, nós vamos jogar. Não, cheira aí. Não, quer dizer, e o Zico me contou. E aí ele tava muito deprimido, mas essa era a maneira dele matar a saudade. Depois ele vem para o Brasil, vai jogar no Flamengo, não dá muito certo, mas ele fazia altas festas no Flamengo. O Zico me contou que ele fazia as festas, ele morava na Barra e convidava todo mundo. Só que o Zico sempre muito, né, era casado, começava às 3 da tarde e quando chegava às 9 da noite ele queria ir embora. E o Sócrates tinha uma mania, quando alguém queria ir embora, ele pegava a chave do carro e jogava por cima do muro da casa dele na rua, Que maluco. para ninguém sair. E aí, não, o Zico, abre essa porta, vou arrombar essa porta. E o Sócrates era aí, festeiro, né? E ele se machuca, então ele acaba curtindo mais ainda o Rio de Janeiro, não dá muito certo. Que loucura. Então, o Edinho jogava na Udinese também. Na Udinese. Então, agora, então, esse discurso mais politizado do Sócrates, com uma visão do mundo assim diferenciada, não era enfraquecido pelo fato de ele beber tanto e as pessoas não levavam tão a sério, ou não? Ou como é que você encara isso? Eu acho que por conta disso nunca foi enfraquecido, porque aquilo sempre fez parte da cultura do futebol, né? Acho que hoje não, porque hoje com internet, celular, rede social, mas eles chegavam a beber dentro do parque, só tinha um bar, eles bebiam lá dentro. O bar da Torre, famoso. E você cobre Corinthians há muitos anos, sabe muito mais do que é, bem mais velho, né? Bem mais velho? Vamos lá. E assim, eu acho que isso nem tanto, acho que talvez hoje ele fosse mais patrulhado. Eu acho que ele era uma coisa da ditadura mesmo. O próprio Casagrande me conta que eles chegaram a colocar a droga no carro dele, toda hora tinha batida policial. O Romeu Tuma era um dos diretores do Corinthians. Então eu acho que eles foram fazer num momento, claro, de abertura política, mas que ainda havia ditadura militar. Então eu acho que a democracia não foi muito para frente, mas por conta da pressão política, o Adilson acaba saindo, volta aquele velho grupo, o Corinthians sempre teve essa alternância de poder, o Sócrates vai para a Itália e depois volta para o Flamengo. Então essa democracia dura 2 anos ali. Eu acho que não foi por conta foi mais um momento político do Brasil e do próprio Corinthians. Né? Perfeito. E, Tom, o que aconteceu na visão do Sócrates da seleção para não vencer a Copa de 82? Porque era uma seleção espetacular. Não, isso é muito interessante, porque eu estava falando do 8 sai da sombra do Botafogo, que mesmo muito jovem, ele não tinha preparação física, ele não gostava de treinar, ele vivia, o Jorge Vieira chegou, que era um técnico linha dura, chegou a brigar muito com o Sócrates, porque o Sócrates não queria levantar peso, e ele precisava ganhar massa muscular, só que com o Tele, ele gostava muito do Tele, ele tinha o Tele como segundo pai, né, além do seu Raimundo. Por quê? Porque ele tinha uma identificação, ele gostava do Tele, tinha uma liga ali entre os dois, ele tinha muito carinho pelo Tele, e o Tele muito carinho por ele é o capitão, e é engraçado porque você tinha o Zico, o Falcão me disse isso, ele falou que a seleção de 82 jogava no estilo Sócrates e que não foi nada imposto, todo mundo passou naturalmente a entender a liderança, né? E o Falcão era um jogador de muita personalidade, né? O rei de Roma, mas ele falou, em nenhum momento aquilo foi imposto, era uma liderança natural do Sócrates, que todo mundo gostava. Ninguém ali bateu de frente, eles se gostavam muito, essa turma, né? O Sócrates era muito diferente do Zico, mas eles se amavam, né? Era um estilo de vida totalmente diferente. E por ele ter essa identificação com o Tele e com esses jogadores todos, ele pela primeira vez na vida, ele para de fumar, e para de beber. E ele você vê, arrancado dos Sócrates. Ele chega a vomitar nos treinos, quem me contou isso, acho que foi o Careca, o dele lembrar, ou o Éder, não lembro, com um dos dois me contou. E que ele chegou a vomitar, porque o Gilbertinho era um cara que pegava pesado. Gaúcho, preparador físico. E ele falou, e o Sócrates estava disposto, mas o Sócrates realmente ele se entregou àquela preparação física.
E ele tá voando na Copa de 82. Você vê que ele é um dos principais jogadores da Copa, tem arrancadas do Sócrates. Então, pela primeira vez na vida, mesmo quando ele era muito mais jovem, ele não tinha essa preparação física. Ele faz isso pelo Tele. E pela visão dele, por que o Brasil perdeu? Ele deu algumas declarações dizendo que o Sócrates tinha muito isso. Ele acha que perdeu porque faz parte do futebol. Ele não quis, né, pegar um culpado. Mas o Mauro Betti me contou uma história muito curiosa. O Sócrates não era um jogador muito místico, era um cara até muito racional, mas naquele jogo contra a Itália, quando ele empata o jogo, no passe do Zico, ele vai comemorar e ele sente uma energia ruim, assim. Quando ele comemora, ele sente algo. O Mauro Betti falou que ele contou pro Mauro Betti que ele sente o corpo dele ficar arrepiado e uma sensação de perdemos. Logo depois que ele faz o gol. Que loucura. E ele fala depois, nossa, senti uma energia estranha. E de fato o Paulo Rossi faz o terceiro gol, né? E o Brasil é desclassificado sendo a melhor seleção da Copa. E aí é curioso, né? Porque acho que tem coisas que a gente não consegue explicar. Mesmo só que um cara muito racional teve essa percepção. É claro que a Itália, por conta do que se era um bom time, né? Tinha bons jogadores. O Brasil era melhor, mas o futebol tem disso, né? E a Copa de 86? Como é que o Sócrates chega? Já chega diferente? A Copa de 86 já é, né? A geração já está mais envelhecida, né? O Zico está machucado, entra no segundo tempo. O Sócrates mesmo perdeu um pênalti. Decisivo. Eu acho que aquela geração genial já está 4 anos mais velha. E a relação continua boa com o Tele, mas eu lembro que ele teve dificuldades com a própria CBF na época. Né? E eu acho que já não tinha o mesmo astral que tinha em 82. E também né? bebendo como ele bebia. Sim. O lado Atlético deve ter pesado também. Sim, sempre pesou. A bebida sempre. É curioso, porque ele só no fim da vida que ele admite que ele é alcoólatra, né? Que ele nunca admitiu. E ele passa a trocar cerveja pelo vinho, achando que ele ia beber menos. Só que ele bebe o vinho com a quantidade da cerveja. E aí piora mais ainda. Ele é o cara que bebe vinho de manhã, alcoólatra mesmo, né? Eu acho que se o Sócrates tivesse a preparação que ele tem em 82, ele seria um jogador do nível do Zidane, assim. Com certeza ele teria uma carreira parecida com a do Zidane, porque ele ia se adaptar ao futebol europeu e teria muito mais força física, mas também a gente não dá para pensar se o jogador, né, se ele seria também um jogador tão criativo se ele não fosse o Sócrates. Acho que é muito difícil você fazer tipo projeção, porque ele era também um jogador muito cerebral e a coisa dele beber, ele levar muito essa coisa intelectual, da conversa. Então talvez se ele fosse um jogador mais certinho, ele também não seria tão genial tecnicamente. Então é muito difícil você fazer esse tipo de projeção, né? E eu perguntei, o Juca Kfouri estava sentado nessa cadeira aí. Meu amigo Juca Kfouri. Meu amigo Juca Kfouri. Como um jogador tão genial, tão inteligente, com uma visão diferenciada do mundo, não conseguiu parar de beber. Como é que você, que acompanhou a vida dele a fundo, qual a sua explicação para ele, sendo médico, não entender o mal que ele fazia para ele mesmo? Eu acho que o Sócrates tinha uma coisa, que ele não conseguia terminar projeto nenhum. Ele tinha sempre essa coisa idealista. Eu lembro que ele queria virar um médico, faz residência. Me disseram que ele era um médico muito humanizado, um médico talentoso, mas ele acaba, por conta da bebida, não tem a disciplina que precisa ter para se tornar médico. Mas o que é um médico humanizado, Tom? Não, disse que ele tinha um cuidado quando ele fez residência. Eu entrevistei amigos dele, Sim. médico, né, que fizeram a residência. Falou que tinha muito cuidado em ouvir o paciente, aquela coisa que o médico tem que ter mesmo, de saber ouvir. Ele tinha esse cuidado. E ele queria ser um médico social. Ele sonhava ou trabalhar em Cuba, trabalhar só na periferia, hospital da periferia. Ele tinha esse lado idealista, né, um idealismo na profissão. Eu acho que ele se tornaria, mas ao mesmo tempo o médico precisa ser disciplinado, né? Ele transforma ali, quando ele vai estudar no Fundão, no Rio de Janeiro, diz que ele revolucionou, porque ele botou um jukebox, né, negócio de música, sim. Ele botou um frigobar, e os caras que já acostumaram a beber, com o Sócrates lá, começaram a beber mais ainda. E diz que ele deixou uma herança, que eles bebem no mesmo lugar até hoje, que o Sócrates passou pelo Fundão. Então ele era um cara que tinha que ter uma disciplina que ele não tinha. Ele sonhou em ser jogador em técnico de futebol, também não deu certo. Ele foi convidado pelo Antônio Palocci, que foi prefeito de Ribeirão, ele chegou a ser secretário de esporte, mas ele se desencantou com a máquina burocrática, a coisa da política. Ele queria dar aula de Yorubá, de capoeira
Ele tinha essa coisa, mas ele nunca conseguia completar. Eu acho que a bebida atrapalhava. Porque aquele cara que bebe de manhã, vai no bar meio-dia, sai 9 da noite. E imagino para quem quer fazer projeto e fazer coisas grandiosas que ele queria fazer, mestre, ser técnico, ou ser um secretário de esporte, ele precisa estar uma disciplina que a bebida não deixava. Então, é porque assim, a passagem dele como técnico foi lastimável. Ele foi, né, do Botafogo, foi da LDU, foi da Cabo Friense, atrás do Leandro, e foi fracasso em cima de fracasso. Teve até um convite para ser técnico da seleção de Cuba, pelo menos ele disse na entrevista. Sim. Então, mas ele comandando e bebendo, não dá. Eu acho que não era nem a bebida de dar o exemplo, ele não conseguia ter a disciplina para o dia a dia, que o alcoolismo nunca deixou ele. Ele era realmente tanto que ele morre muito cedo, era alcoólatra, não é que ele bebia de vez em quando, ele bebia muito, né? Então, mas na sua visão, ele não conseguiu, como médico, se ver alcoólatra e parar, por quê? Eu acho que ele tinha essa coisa de negar, né, que muito alcoólatra faz. Ele só no fim da vida, que ele dá uma entrevista fantástica, ele admite, mas aí tá tarde demais. Ele achava que fazia parte, que todo mundo da geração dele bebia em Ribeirão, né? Mas só que ele bebia mais do que os caras que já bebiam, né? Então acho que talvez isso tenha atrapalhado muito, né? Ele era um sonhador, mas é um cara que não conseguiu realizar os grandes sonhos, assim. Eu acho que Copa 82 foi o único exemplo de que ele falou, não, vou fazer, mas também é um torneio curto, né, de um mês, que ele se preparou um pouco antes, então ele sabia que tinha um final, talvez por isso, mas outros projetos, para ele dar continuidade, ele tinha que se dedicar 2, 3, 4 anos, né? Mas que herança você acha que ele deixou? Eu acho que ele deixou uma herança eu acho que não tem herdeiro do Sócrates, que é mais triste, né? Você chegou a ter... Eu lembro do Paulo André, do Corinthians. Sim, politizado. Mas é uma coisa muito discreta, né? Eu acho que ele deixou ele, Afonsinho, Tostão, de uma certa maneira, de que o jogador precisa, não que seja obrigado, mas ele é uma figura da sociedade que pode ir além do gramado. Porque tem todo o holofote, tem microfone, tem tudo. Sim, todo e nós vivemos num um país de muitos, né, mazelas sociais. Eu acho que ele tinha essa preocupação, não sei, agora eu estou ganhando uma grana, vou passar de lancha. Não, a gente precisa, né, ter uma consciência política, social. E é uma pena que ele, ao mesmo tempo que ele deixou isso, ele não tem herdeiro. Eu não consigo imaginar um jogador... Eu estava lembrando que talvez me falaram que o Richarlison é um cara que lê bastante. Richarlison lê, então, mas que tenha o potencial técnico dele para parar as câmeras e se pronunciar, que tem ninguém. Um protagonismo, né? Que o Sócrates diz, sim. e os jogadores que têm protagonismo hoje não têm esse posicionamento, então, né? faz uma comparação assim que tenha muito a ver Sócrates e Neymar. O que você acha? Eu fiz até um post no Instagram que era comparando os dois, né? E que eram figuras antagônicas, né? Eu li posts sobre os likes e os gols. Que o Sócrates... Não, mas como é que você vê o Neymar hoje, com toda a sua visão que você tem? Eu acho que é uma figura contrária ao Sócrates, que dificilmente se posiciona. Se posicionou... não vou entrar em questões políticas aqui, Sim. Mas o problema nem é que ele se posicionou a favor, ele não tem muita estofo para falar, ele fala pouco... eu acho que agora tem toda a história da privatização das praias, ele está sempre ligado a uma coisa do dinheiro, e que o Sócrates era o contrário, não que ele não gostasse de dinheiro. Tem até uma história curiosa, que quando ele vem para o Corinthians, ele vem ganhando tão pouco, mas tão pouco, que ele não consegue nem pagar a escola. Ele tinha 4 filhos, o Palhinha me contou isso, né, que foi parceiro dele, que você chegava no apartamento do Sócrates, parecia o Datena também falou isso também, parecia uma comunidade de jovens estudantes, porque era um colchão no chão e não tem não sei o quê. E me parece, e eu acho que não é lenda, que ele não pegava o salário dele da Fiorentina, ele estava tão preocupado que ele não ia pegar. Claro, que ele gostava de dinheiro, não estou dizendo que ele era uma figura franciscana, mas mostra isso do Neymar, ele nunca se pautou pelo dinheiro, ele nunca adicionou a carreira, e me parece que o Neymar é o tempo inteiro, que não é crime ganhar dinheiro, mas me parece que é só o norte, ele hoje vai jogar ainda muito jovem, né, porque os jogadores jogam até os 38, 40 anos, você vê o Cristiano Ronaldo, ele com 30 e pouco vai jogar no futebol, né, da Arábia, sim. E se guiando pela grana. E acho que o Sócrates era exatamente o contrário, ele se guiava pelas vontades dele, não fazia concessão por causa do dinheiro. Eu acho que o jogador precisa, acho que é até bom que hoje o jogador seja valorizado, que na época do Sócrates não era, muita gente está passando dificuldade,
mas se guiar na carreira, acho que é a grande diferença do Neymar pro Sócrates, sabe? E o Sócrates aproveitava muito a mídia, né? Ele mandava as mensagens. O Neymar não manda mensagem nenhuma nas redes sociais. É, uma figura muito vazia, assim, né? Que podia... Ele não precisava nem se posicionar igual o Sócrates. Acho que igual o Sócrates ninguém vai ser, o momento é outro. Mas você tem uma figura completamente nula, né? Que não tem posicionamento de nada, refém das escolas do pai, daqueles velhos amigos de sempre, que não tem uma opinião própria. Você não consegue humanizar a figura do Neymar, é sempre uma coisa muito superficial, né? E é importante também a gente destacar como é que a ditadura via o Sócrates, como é que a ditadura enfrentava o Sócrates ou não enfrentava. Não, ele não chegou a ser tão perseguido pela ditadura quanto o Casagrande, porque mesmo que ele gostasse de beber, ele não era uma figura que saía muito à noite, né? Então eu acho que ele não foi tão perseguido. Mas ele não incomodava o sistema? Não, incomodava, Sim. incomodava, mas acho que ele incomodou mais o Corinthians, porque quando ele chega no Corinthians ainda ele não tem esse posicionamento. Eu falo do Vladimir, né? Ele começa a democracia quando o Adilson chega. Então nós estamos em 82, 83, você tem a democratização em 85, direta já. Você tem uma fase da ditadura que, apesar de ser ditadura, está já muito leve, né? Você não tem mais tortura no país, prisão, você tem a anistia depois de 79, ninguém mais podia ser preso. Então eu acho que se o Sócrates tivesse... eu tenho certeza disso, se o Sócrates fosse um jogador dos anos 70, na época do AI-5, eu acho que ele poderia ser até preso e torturado, era bem possível. Mas ele pegou uma fase, mas é claro que ele incomodava, mas ele acho que ele incomodava mais a própria direção do Corinthians, porque é o que você falou, ele ganha o campeonato de 79, ele depois ganhou em 82 o bicampeonato, numa época que o Paulista tem uma dimensão maior, até que a Libertadores na época, Verdade, né? Então são dois títulos importantes. E acho que isso ele incomodou principalmente os desafetos, o próprio Leão, né? A própria a direção antes do Corinthians, que depois toma o poder novamente. Ele bate de frente muito com o Vicente Mateus, né? O pai dele, que é o empresário dele, bate de frente com o Vicente, porque o Vicente não quer pagar mais, Sim. o Sócrates faz quase uma greve ali. Então eu acho que ele incomodava porque era um cara que tinha voz e ao mesmo tempo tinha talento. Então é o que você falou, era o cara do time que ao mesmo tempo era um contestador. Então juntou as duas coisas, né? Então, a gente pensa Zico e Sócrates juntos, Flamengo, Maracanã. O que deu tão errado a volta do Sócrates e por que ele foi para o Flamengo e não para o Corinthians? Na volta da Itália. Ele quase vai para Ponte Preta, né? O Então, Luciano Vale. sim. O Flamengo tinha um projeto ali, né? Que traz o Zico e depois trouxe o Sócrates. Acho que foi o Corinthians já não tinha mais o Adilson, não tinha a turma do Sócrates lá, né? Eu acho que isso pesou muito, ele não poderia ter a democracia e a amizade com o Zico, né? E aí a oferta do Flamengo mesmo. Mas ele tem uma hérnia e ele chega a ter um 4-1 que eles chegam a fazer gol, ele e o Zico, mas ele se machuca. E ele cai de boca na noite no Rio, né? Essa história toda. A casa dele virou um ponto de encontro de artistas. Isso que... Então, A Nana Caymmi explica aí. me deu entrevista dizendo que ela lembra ter acordado no sofá do Sócrates, né? Então ele fez da casa dele e o Zico me contou que ele chegou a dar bronca porque os filhos jogavam no Rio, na escola, e iam jogar no dia seguinte, de manhã. E o Sócrates nunca ia ver os filhos jogar, porque ele estava sempre virado. Estava machucado, não precisava ter... E, pô, de janeiro, para ele, foi uma alegria, né? E aí o Zico deu uma bronca nele, e ele foi lá de ressaca ver os filhos jogarem. Então eu acho que teve a contusão, o fato dele, o Rio de Janeiro ser uma cidade muito, né, para quem é um cara da noite, gosta de uma farra, e nem era um cara de sair à noite, ele fez da casa um ponto de encontro de artistas, de gente fora do futebol. Vamos para a casa do Magrão, né? Então eu acho que juntou isso tudo e acho que não fez também por uma questão física e por ter aproveitado muito a noite do Rio, ele não faz sucesso no Flamengo, acho que muito por conta disso. E, Tom, é muito assim, peculiar porque a imprensa estrangeira valoriza muito mais o Sócrates do que, pelo menos na minha visão, quando eu vou para as Copas do Mundo conversar com as pessoas, tal, do que a brasileira. Por que você acha? E se você concorda ou não? Eu acho que sim, eu acho que ele foi, né, a FIFA tem um prêmio Sócrates, né, eu acho que nem fez sucesso na Europa, né? Eu acho que aqui tem essa coisa da memória, né, Cosme? Eu acho que elas não dão valor e eu acho que tem um preconceito que eu vejo quando o Sócrates
tem esses vídeos de golaço do Sócrates, eu vou olhar os comentários, mas era um pinguço, era um bêbado. Sim. E as pessoas não têm consciência que se ele não bebesse, acho que ele seria um jogador melhor ainda, porque a bebida só atrapalha o desempenho no campo, né? Então eu acho que tem um pouco do preconceito pelo fato dele ter essa relação com a bebida, a falta de memória, que o europeu não tem, mesmo ele não tendo feito sucesso na Fiorentina, a seleção de 82, o próprio Guardiola, né, diz que foi muito influenciado. Eu acho que a seleção de 82 é muito mais respeitada lá fora do que aqui. Como ele era o capitão daquele time, jogou muito, acho que talvez tenha sido o melhor jogador, acho que junto com o Falcão na Copa de 82, ele ganhou muita projeção por causa daquele time. E que no Brasil foi aquela coisa, né? Veio depois o resultadismo, né? Porque atacava a escola do Tele, perdeu 2 Copas seguidas. E aí veio a geração do Parreira, do Zagallo. Essa geração do Tele foi muito massacrada, né? Dizer que o Tele era pé frio, que ele só conseguiu depois com o título de São Paulo. Então eu acho que eles sofreram muito por conta disso, que os europeus tinham uma visão mais romântica das coisas. Não, a seleção perdeu, mas era uma grande seleção que influenciou as seleções, né? O próprio Barcelona, do Guardiola, ele fala sempre. Então eu acho que muito por conta disso. E também um jogador para enfrentar o sistema, pô, Brasil, ditadura, e alguém tem a coragem de falar e brigar para que a eleição seja aberta. Então, isso também é incrível como eles sabem a história do Sócrates. E depois ele foi o anticandidato à presidência da CBF numa época, na época do Ricardo Teixeira, ele dava entrevista, eu sou o anticandidato. Ele estava sempre incomodando o Sócrates, sempre tendo ideias, queria treinar em Cuba, queria, né, foi com o amigo Leandro, que você citou aí. O filho dele, o mais novo, ele batizou de Fidel Castro, né? De Fidel Castro, Fidel. Ele tinha essa paixão lá por Cuba. Mas era uma figura que é pena que ele não conseguia, né? Acho que por conta da disciplina, não realizar os sonhos dele. Que era um idealista, né? Ele queria, eu lembro que, não sei quem falou que ele tinha um mural ali e aí ele colocava os jogadores no vestiário. Obrigado a ler um livro por semana. Tem até uma história engraçada que me contaram, que quando o Parreira assume a seleção, ele está lá e o Sócrates não sai do quarto. Todo mundo saindo, o Sócrates 2, 3 dias dentro do quarto. E o Parreira vai junto com mais um dirigente que arromba a porta, achando que o Sócrates estava bebendo ou, sei lá, usando alguma droga. E quando ele arromba, o Sócrates está lendo. E está com uma pilha de livros. E o Parreira fala, nossa, mas eu tô lendo, Parreira. Era diferente, né? Ele embarcou em alguma leitura e disse que ele levava pilhas de livros enquanto os jogadores ficavam jogando baralho, só que estava lendo. E ele falou, um jogador que pensa, incomoda, né? Eu era visto como um transgressor, um cara diferente, porque eu lia. Eu não estava fazendo nada de errado no quarto, estava lendo. E o Parreira arrombou a porta dele, praticamente entrou, pegou uma chave e abriu quando pegou o Magrão lendo. Que incrível. E assim, quando você para pensar, você ficou satisfeito com o que você ouviu do Sócrates? Alguma coisa te chocou ou te achou mais deprimente, menos deprimente no final? Ou que ele de alguma maneira foi um desperdício? Que ele poderia ter sido um personagem que durasse mais? Ou poderia ter atingido, uma CBF da vida, ter mudado esse panorama, ou a bebida sabotou tudo? Não, eu acho que a bebida foi a principal responsável, porque o Sócrates tinha esse problema da bebida, mas ele sempre queria fazer coisas. Você não pega o Sócrates acomodado, cansado, desmotivado, até o fim da vida ele queria. Mas aí a doença começa a tomar conta e não dá. Então, mas eu acho que isso que pena, que talvez todas essas ideias que ele teve ao longo da vida, ou virar médico, ser o presidente da CBF, treinar uns times diferentes, ir para Cuba, acho que talvez ele conseguisse, se ele tivesse largado a vida, ele conseguisse fazer muita coisa e tivesse uma vida mais longa com mais projetos realizados. Acho que isso é o principal. Mas tem uma frase que acho que fecha o livro, ele falou, se eu fosse uma pessoa não tão errada como eu fui, eu não teria dado tão certo. Alguma coisa assim, que ele achava que todo mundo tinha esse lado humano mesmo, que ele só se tornou a pessoa que ele foi pelos erros dele. Ele tinha consciência disso. Então, também não posso ter uma visão moralista de que se o Sócrates não tivesse frequentado à noite, os bares, conhecido as pessoas, ele talvez não fosse o Sócrates, fosse um jogador mais correto e não tivesse essa liderança, consciência política e social. Então, é muito difícil fazer esse tipo de julgamento, mas é claro que talvez se ele pudesse largar a bebida um pouco mais para frente, e fosse uma pessoa com mais, né, beber só de vez em quando, talvez ele fizesse mais coisas. Então, é muito engraçado, os jornalistas contemporâneos nossos dizem que
Ele foi o jogador mais importante da história do Corinthians, você acha também? Eu acho que em termos acho que o Rivelino, né? Foi, Você apesar de acha? não ganhou nenhum título, eu acho que tecnicamente é o maior Não, sim. jogador que Não, mas esteve. mais importante. Eu acho que é por mexer acho que na é o história. Sócrates. Eu acho que é o Sócrates. Eu acho que ele teve uma passagem relativamente curta, né? De 78 a 84, são 6 anos, mas eu acho que os títulos que ele ganhou, que eram importantes para a época, justamente a figura que ele era. Eu acho que ele não consigo pensar em outro jogador. Eu acho que por ser nenhum jogador foi igual ao Sócrates. Como ele jogava no Corinthians, então eu acho que se ele é a figura mais importante política e socialmente do país, se ele jogou no Corinthians, ele vai ser marcado, né? Acho que o mais importante mesmo. E, Talvez não tenha sido mais técnico, acho que o não, sim, Rivelino está técnico, acima. sim, concordo 100%. Agora, Tom, tem um outro, você acabou de lançar um livro sobre um outro personagem polêmico que também gosta muito de futebol, mas não jogava tão bem. Um pouco menos que o Sócrates. Do Chico Buarque. Conta essa relação que o Chico Buarque tem com o futebol, Tom, por favor. O Chico nasceu no Rio, mas ele foi criado em São Paulo. E ele adorava o futebol, ele gostava mais de jogar do que ver futebol, apesar de gostar de ver, Fluminense. E ele foi muito no Pacaembu, ver os jogos do Santos. O ídolo dele era o Pagão, Por era o que o principal. Pagão? Por quê? Ele tinha uma identificação com o Pagão, ele adorava o Pagão, ele jogava botão e o principal jogador do botão era o Pagão. Depois ele conheceu o Pagão, era o ídolo dele de moleque. Mas ele queria ser jogador de futebol. E ele decide fazer um teste. Ele resolve não fazer nem no Corinthians, nem no Palmeiras, no Santos, nem na Portuguesa, que eram times grandes. Ele vai fazer no Juventus da Moca. Sério? Que ele jogava futebol, ele morava nos Jardins, que era uma época muito diferente, né? Os anos 60. E ele jogava na rua, aquela coisa, quando o carro passava, parava, mas tinha muito menos carro. E ele sempre achou que ele jogava bem. E acho que ele não jogava porque ele não é chamado nem para campo. Ele foi lá, o olheiro lá, ele ficou na arquibancada com a chuteira, nem chama ele para campo. E ele sai desiludido e aí vira o Chico Buarque, né? Mas ele não fez teste, ele jogava de quê, Tom? Ele joga de meia, parece que um meia atacante. Acho que é um cara. Ele sempre gostou de times ofensivos. O time do Fluminense, que era a paixão dele criança, ganhou vários campeonatos, mas era um time defensivo. E ele acaba se apaixonando pelo Santos do Pelé, o ataque de 105 gols, não me lembro, mas era a dupla PPP, né? Pagão, Pelé e Pepe, que eram os ídolos do Fluminense, era um zagueiro, Castilho, goleiro, que se matou depois. E ele tinha esse carinho pro Fluminense, mas ele se encanta mesmo quando ele vai morar em São Paulo e vê nos jogos do Pacaembu, né? Santos e Botafogo. Mas só que ele sempre adorou jogar futebol e é quase uma religião para ele. Ele marca shows e ele precisa ter o futebol. Ele marca um show em Rondônia. Ele fala, eu não vou fazer o show se não tiver um jogo antes ou depois. E arruma um time aí pra gente jogar contra. E ele começa jogando no time do Paulinho da Viola, que era jogador, parece muito mais habilidoso que ele. Chegou a fazer um teste no juvenil do América e vai bem. O América queria o Paulinho, mas ele, né, virou músico, o pai já era músico. E ele começa a jogar no time do Paulinho e o Chico tem essa coisa muito centralizadora, ele quer mandar em tudo. E ele não gostou do uniforme, queria trocar o uniforme, ele acaba virando o dono do time, que era o Paulinho. E aí ele não tinha como poder, ele resolve fundar um time de futebol, que ele batizou de Politeama. Por quê? Porque ele queria, porque ele Não, queria por que o nome? Sabe que eu não sei de onde vem, acho que era um time, alguma coisa do Botão, vem de alguma história de Botão dele. Mas ele faz o Politeama, ele compra 2 terrenos na Barra da Tijuca, manda fazer 2 campos de futebol, um para ele e outro para a favela, para os meninos jogarem. Ah, que legal. Ele tem essa visão social e tudo. E até é engraçado, quando ele compra esses terrenos, em 78, o presidente era o Figueiredo, e ele tinha uma casa de veraneio do lado do terreno. E a bola caía lá, e o Chico que ia buscar. E ele chegava para os seguranças e falou, não vai falar pro Figueiredo furar minha bola, porque ele já era o Chico Buarque, ele brincava e tudo. E ele joga, né, toda quinta e domingo. Ele acaba se apaixonando. E aí começou a surgir várias lendas em torno do Politeama, porque no Politeama ele era o juiz, dono da bola, dono do time. E aí criou-se um mito, e era uma verdade, era um mito, que quando ele estava perdendo, ele ficava estendendo o tempo de jogo até ele empatar. Mas às vezes dava errado, a goleada aumentava e ele ficava muito puto, mas quase sempre ele conseguia reverter porque ele apitava. Aí quando ele virava o jogo, ele terminava. Que absurdo. E aí ele sempre... E aí se estabeleceu uma rivalidade, a maior, que eu até brinco, a maior rivalidade da Várzea, Carioca, que é com o time do Toquinho, do Namorados da Noite. Namorados da Noite? Namorados da Noite. E parece que eles tinham vários embates, o Toquinho ficava puto com essa história do
do Chico mandar no apito, ser o juiz do próprio campo. E aí o Toquinho resolve se vingar do Chico, porque outra vez que ele ia jogar lá na Barra, no Recreio dos Bandeirantes, no Politeama, tinha essa história do Chico dar um jeito sempre de ganhar. E aí o Namorados da Noite, o Politeama, faz um jogo principal de um Corinthians e Santos no Pacaembu com 40 mil pessoas e tem uma preliminar. Naquela época tinha muita preliminar de jogo e vai jogar o Politeama contra o Namorados da Noite. E o Toquinho falou, eu vou dar agora que tem 40 mil pessoas, o jogo ia passar pela TV Bandeirantes, falou, vou me vingar do Chico com audiência, com 40 mil pessoas no Pacaembu. Ele pegou 4 jogadores do time dele, que eram artistas, o Miele, que era, né, o grande Miele, que era um dos maiores pernas de pau da história da Várzea. Ele tirou o Miele e tirou mais 3 jogadores e botou 4 juniores da Portuguesa. Ah, que sacanagem. Acho que imagino, de repente, sabe o Denner que jogou na Portuguesa, podia ser um junior, mas ele botou e o Chico não percebeu, porque foi na hora de, nossa, já troco a camisa quando tiver... E aí quando o Chico olha, tem um moleque passando, não era mais um músico, voando. E aí, em conclusão, acho que em 20 minutos está 4-0 pro Namorados da Noite. E aí acaba 5-1, o Chico não é o juiz, era um juiz independente. E o combinado era que esse time de artistas, depois vão fazer um show na casa, no Palace, né, que é uma casa já extinta em Moema. Toda essa turma, Novos Baianos, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Wagner, né, Chico, iam fazer um show, né, era uma extensão dessa noite aí, desse negócio festivo. E o Chico já está no vestiário meio muito bravo, e ele vai pro show e ele que ia fechar a noite no show no Palace, era a principal atração. E aí todo mundo cantou e o Chico falou, não vou cantar. Não vou cantar, o Toquinho que coloca os meninos para cantar a banda. Olha, aqueles juniores da Portuguesa, fala para ele colocar. Que vingança. E ele tava no vestiário bravo e todo mundo, aí, cadê o Chico? Muita gente foi lá para ver o Chico e o Chico falou, não vou cantar. O que vocês fizeram? E aí o Elifas Andreatti, que era um produtor, eu tava com o Sócrates, porque o Sócrates jogou e depois foi ver o show. E o Sócrates falou, cadê o Chico? Aí ele contou a história, que o Chico, peraí que eu vou lá. Aí disse que o Magrão foi lá, entrou no camarim e falou, o que é? Deixa de ser mimado, que bobagem, o público tá pra ver, cada uma derrota no campo, nem eu perdi uma Copa, tô assim, e você vai deixar ele cantar? Aí disse que o Chico entrou, o Sócrates voltou, ele você perguntou, e aí, o que você falou? Deu uma puta bronca nele. E o Chico entrou, falou, você vai entrar, e aí é engraçado, porque é o Sócrates que vai dar a bronca no Chico, e o Chico sempre levou muito, é uma figura muito cordial, tudo, mas no campo se transforma. Diz que ele não é um péssimo perdedor. Entrevistei alguns amigos, o Chico joga bola mesmo, tem uns que disseram que ele é um perna de pau, outros disseram que ele é bom para a média que joga lá, mas que ele nunca vai conseguir ser como ele, que na música ele compete com ele mesmo. No futebol ele tem 1000 jogadores que jogam igual a ele, músicos, né? E que ele não é tão bom assim, né? Agora, Tom, o Chico sempre foi também um personagem que enfrentou a ditadura, várias músicas, inclusive contra a ditadura. E ele tem essa ligação assim apaixonada com o futebol, que sempre foi visto, pelo menos para a elite cultural do Brasil, como alienante. Como é que essas duas coisas combinam na cabeça do Chico Buarque? Muita gente na Copa de 70, era ditadura militar, torceu contra o Brasil. Ele falou que não conseguiu, né? Porque eram os ídolos dele ali que estavam lá, né? Você sabe quem torcia contra, por exemplo? Eu acho que muita gente acho que torcia escondido a favor, né? Mas dizer que torcia contra, né? Mas o Chico deu seguidas entrevistas dizendo que ele não conseguiu, ele estava no exílio, né? Ele chega para a Copa, acho que na época da Copa, acho que ele veio no Brasil, mas 70, ele pegou... Copa de 70? Copa de 70. Mas ele foi pro exílio, ele jogou com o Garrincha, porque o Garrincha foi exilado, porque a gente sabe que a Elza foi muito perseguida pela ditadura, chegam a invadir a casa da Elza, e ela e o Garrincha vão para lá, e quem recebe a Elza e o Garrincha é o Chico. E aí ele logo falou, é o Garrincha que tá aqui, o Garrincha era famoso no mundo inteiro, e aí ele consegue várias partidas pro Garrincha jogar, partidas recebendo uma grana. E ele disse que numa delas ele conseguiu entrar também e jogar junto com o Garrincha, foi um ataque com o Garrincha, e que o Garrincha, claro, já tinha também problemas de alcoolismo, já não era o mesmo, mas era o Garrincha, né? Nós estamos falando isso, ele foi pro Corinthians, você que tem memória, acho que ele foi pro Corinthians. 69 para 70, então, 71. Ele tinha uma passagem fracassada pelo bem Corinthians. Fracassada. Mas assim, para jogar no amadorismo, ele ainda era um cara que desequilibrava. Mas me diz essa história do Chico, ele não achava que estava ajudando a alienar
e esconder essa ditadura? Não, ele achava que o futebol estava acima disso, que não adiantava também. E ele tinha como ele tinha sempre essa consciência social, ele sabia que o futebol também funcionava como uma anestesia para o povo. Tudo bem, não ia olhar politicamente, mas ele sabia que o povão mesmo não estava ligado para as coisas políticas, né? Então o futebol era um conforto. Ele tinha essa visão social de que muita gente ia gostar de ver o Brasil campeão. Então ele achava que mesmo o Brasil perdendo, não era a ditadura ia perder com isso. Quem ia perder quem torcia mesmo. Então ele nunca misturou essa parte de política com futebol. Ele chegou a torcer para o Brasil na Copa. Ele volta para o Brasil em plena ditadura militar, e às 5 ele se espanta com os adesivos, o carro ame ou deixe, ele acha que está pior ainda. Ele é mais censurado ainda quando ele volta. Mas ele está cansado de fazer música, ele acha que ele nunca foi um cantor de protesto, e ele começa a fazer outros tipos de canção. Mesmo as canções que ele fazia, que não eram canções políticas, eram tidas, os censores achavam tudo. Ele até ele fez uma artimanha para não ser tão censurado, ele colocava um monte de palavrão nas letras, aí os censores estavam ocupados em tirar o palavrão e deixavam escapar muita coisa. E daí ele começou a fazer muita coisa, até Apesar de Você, que é uma das principais canções, muita gente achou que era feita para o Médici, Apesar de Você, Amanhã de Ser, mas eram para ditadura no modo geral. E até tem uma história curiosa, quando ele volta, e ele está saudoso do Maracanã, uma das coisas que ele mais primeiro é ir para o Maracanã. E por uma coincidência, ele é quase atropelado pela comitiva do Médici. Porque o Médici adorava futebol, ficava ouvindo, né, com radinho de pilha. General. O general mais carrasco da ditadura. E está atravessando a rua e é quase atropelado por um motociclista da equipe de segurança. E essa é uma coincidência histórica. Ele propôs, eu ia morrer atropelado pelos homens do Médici. Pô, é incrível. E, Tom, agora, especificamente, como é que é a vida de um biógrafo no Brasil que resolve fazer assim, pesquisas, publicar livros sobre personagens tão importantes, mas do futebol primeiro? Qual a recompensa que você tem financeira? Vale? Ou a expectativa de vendas? Como é que é? Você sabe quanto você vendeu do Sócrates? Quanto você vendeu do Paulo Machado de Carvalho? Do Sócrates vendeu mais. Quantos? Ele tá quase 20 mil exemplares. Ele Isso tá para o bem. Brasil é... Para o Brasil é um número relevante, né? Eu acho que no Brasil 5 mil já é best-seller. Eu acho que é legal, mas eu acho que ninguém ganha dinheiro fazendo livro, né? Não dá para viver? Não dá para viver. Eu acho que acho que um caso raro de que consigo me manter aí, que eu faço muito livro. Também tem a venda dos direitos autorais hoje para cinema. Tem algum livro seu que vai para... O Sócrates mesmo eu estava negociando para transformar numa ficção, né? Mas ainda está em conversa, aí você tem, né, a compra dos direitos. Mas eu tive muita dificuldade do Sócrates, porque eu faço o livro do Sócrates justamente quando está mudando a lei das biografias. Você se lembra do caso Roberto Carlos, sim, né? Que ele processou o jornalista Paulo César de Araújo, que era um jornalista sério e curioso. O livro, assim como o do Sócrates, é mais uma homenagem do que uma... Você tem coisas, claro, falando do Sócrates lá do pessoal, mas quem lê termina o livro achando o Sócrates ainda mais importante, enaltecendo a figura do Sócrates. E o livro do Roberto também. E o Roberto ficou tão... alguém pode escrever da minha história, que ele, na época, não tinha essa lei da biografia revisada pelo Supremo, que ele conseguiu retirar 11 mil exemplares, que ele botou num galpão, disse que ele botou fogo. E quando eu resolvi fazer o livro do Sócrates, essa lei ainda não tinha sido aprovada e a gente tinha acabado de recolher o livro do Roberto. Tanto que eu fui fazer na Saraiva, a Saraiva ficou com medo de publicar, eu tirei da Saraiva. A Objetiva, que pertence à Companhia das Letras, falou, não, traz pra cá que nós vamos comprar essa briga. E aí eu tive essa dificuldade, porque as editoras tinham medo, ao mesmo tempo que a família também não estava muito acostumada com isso, porque o Sócrates morreu, eles achavam, a gente que é dono da história, a gente vai contratar um jornalista para escrever. E para eles era inadmissível uma pessoa que eles não conheciam escrever uma história. E nos Estados Unidos você tem, Cosme, 50 biografias sobre o Mick Jagger, sobre o Michael Jordan. Verdade. E você tem uma coisa muito mais bem resolvida, você pode escrever tudo. É claro que você tem uma responsabilidade como numa matéria de jornal. Se você escrever uma bobagem, você vai ser processado. Mas ninguém pode tirar teu livro de circulação. No máximo ele pode, por lei, obrigar na próxima edição, você tirar aquela informação ou fazer uma retratação, mas você não tira livro
E o do Roberto Carlos não foi nenhuma. Ele não processou o jornalista por injúria, ele processou porque na época podia. Você está se apropriando do meu nome para ganhar dinheiro. E todo mundo sabe que livro não dá dinheiro, assim. Dá mais um reconhecimento por você escrever, mas dificilmente se vive de livro no país. Então você entende por que tem tão poucos livros no Brasil, tão também poucos por jornalistas, isso, porque tão você poucos tem biógrafos? um esforço de pesquisa muito grande, você fica refém daquele personagem e acaba, né? É que nem fazer cinema no Brasil, você entra com os filmes, fica 2 semanas em cartaz, vem um blockbuster americano e fica, né, toma. E eu acho que também, isso aqui tem uma profusão de livros de autoajuda que vendem mais, você tem uma curiosidade maior por livros, né, assim, do que propriamente livros da história, né, esportiva, política, cultural do país. E o que a gente está perdendo, nós do futebol, com essas histórias que não estão sendo contadas? Eu acho que muita coisa. Eu espero que melhore isso, porque você tem personagens maravilhosos, né, que eu fico com vontade de escrever, mas eu sei que morreram com o tempo, né? Você tem uma biografia do Leônidas da Silva, do André Ribeiro, né, que ele fez, que é outra fio, era o Pelé da época. Mas acho que tem tanta gente que... O Almir Pernambuquim, fiquei com vontade de escrever uma biografia. Incrível. Mas é uma figura, acho que, provavelmente esquecida. O Sócrates ainda teve essa vantagem de ele virar o prêmio Sócrates, e a torcida do Corinthians reverencia o Sócrates até hoje. Quando tem uma manifestação política, sempre tem uma bandeira do Sócrates. Tem um personagem que sobreviveu ao tempo, talvez sobrevive por conta disso. Mas outras figuras que não foram tão emblemáticas morrem com o tempo, né? E Tom, quantas biografias você já escreveu? Quantos livros? Eu Quais? escrevi do Paulo Machado de Carvalho, do Tasso de Castro, o Copo do Dr. Rui. Eu escrevia depois o Sócrates, depois fiz um livro sobre a Nara Leão, fiz um sobre o Caetano Veloso, sobre o Chico Buarque. Agora estou escrevendo um sobre a Cássia Eller, sobre o Mano Brown. Estou com outros projetos aí, estou com muita biografia para fazer. De futebol, quais projetos você gostaria de fazer? Hoje, ou hoje, se tivesse que escolher 2 personagens para escrever. Então, eu tenho muita vontade de escrever a história do Ronaldo, eu acho uma história interessante. E o Romário, uma época, eu queria muito também. Mas o Ronaldo mais ainda, porque eu acho que o Ronaldo também é um pouco como o Pelé, ele foi para essa área empresarial, ele se meteu em apoio com polícia, né? Acho que tem uma história que vai além do campo, que acho que até mais interessante é a história da Copa de 98, da convulsão. Acho que tem muita história do Ronaldo que poderia ser contada. A própria história dele agora no Cruzeiro, como foi a experiência dele como jogador ídolo e que vira presidente de um clube, também na Espanha. Eu acho que o Ronaldo seria um personagem muito interessante de escrever. Mas tem isso, eu acho que você esbarra com muita coisa, porque quando você vai fazer um livro desse, a pessoa já se sente muito na defensiva e você vai entrevistar pessoas próximas, ele já blinda todo mundo. Então você tem a dificuldade. Mas eu acho que você tem arquivos maravilhosos de jornal, por exemplo, muita matéria do Cosme Rimoli, vou ter acesso na Biblioteca Nacional. Eu acho que você tem uma riqueza de informações, você pode recuperar coisas que foram esquecidas que hoje, que nem o Chico Buarque, que foi muito em jornal, declarações que você não acha no Google, que ele deu para jornal nos anos 80, 90, que são praticamente inéditos. E você tem muita matéria que na época não tinha essa... Eu imagino que você entrevistou vários jogadores e que não tinha aquela figura do assessor de imprensa, era um papo mais simples. Mais informal, e você deve ter, com certeza, pegou informações e frases muito mais impactantes. Você pega o Neymar hoje com 30 assessores e fala aquele mais do mesmo. Então tem um acervo muito rico e que você pega, que você pode, mesmo sem a ajuda dele, ele barrando um monte de entrevistados, você pode compor uma história só com o arquivo de jornal, por exemplo. Então, Tom, e a sua história no jornalismo? Como é que foi esse crescimento? Eu conheci você como estagiário no Grupo Estado e você teve um crescimento assim que eu já visualizava. Agora, então, como é que você mesmo se visualizava? Como é que foi sua carreira? Tom? Como é que eu sou filho, neto e bisneto de jornalista, né? Meu pai estava no Estadão, eu lembro que ele me levava para a redação. Fala, quem é seu pai? Meu pai, Jari Cardoso, trabalhou com o Faustão, quando o Faustão era repórter esportivo, conheceu todos os jornalistas, trabalhou na Folha, no Estadão. Eu lembro muito de quando tinha jogo de futebol no Pacaembu. Lembro da turma toda do meu pai. Meu pai era grosso pra caramba, morri de vergonha do meu pai jogando bola. E aí eu tinha essa coisa do meu pai levar muito jornal para casa, assim, ele levava todos os jornais. Eu nunca fui um aluno muito disciplinado, mas sempre fui um leitor muito curioso. Eu acho que tive muito isso, não ter uma formação mais de autodidata de ler jornal do que uma formação teórica, que eu nunca fui um bom aluno.
Mas eu acho que tinha sempre essa referência do pai levar jornal. E eu era apaixonado pelo próprio Jornal da Tarde que eu fui trabalhar. Eu lembro que eu recortava, tinha pasta. Eu lembro que tinha desenho dos gols, né? Sim, E do tinha, Jepe Maia. o Jepe Maia, que era aquela coisa, eu adorava aquilo. Eu recortava todas as tabelas e fazia semana por semana com o Jornal da Tarde, com o Jornal do Brasil, o Globo, Folha, Estadão, que meu pai, eu lia tudo. E recortava isso. Eu tinha uma coisa de muito de gostar. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Jornal da Tarde, já tinha essas feras todas. E- Luiz Próximo, Cosme Rímoli, Sei. Castilho de Andrade. Fui parar no ninho das cobras lá. Não me dei muito sacanagem. bem, assim, porque eu era também não muito disciplinado, mas aprendi muita coisa. E aí fui para a área cultural, para o Caderno 2 Estadão, mas sempre fui muito apaixonado por futebol e acabo fazendo 2 livros, né? O do Paulo Machado de Carvalho e do Sócrates. E eu acho que eu saí um pouco do jornalismo diário para me dedicar aos livros e tô muito feliz nessa área. Mas agora na minha posição de crítico e de cobra também, que te viu nascendo, essa sua evolução, você acha que no jornalismo, até na literatura, se deve a quê? A dedicação, ao seu talento, ao quê? Como é É que difícil você... falar do meu talento, Não, mas então, acho que eu tinha sim. a coisa do meu pai trazer jornal, que eu acho que isso é uma que a gente não percebe, mas é uma bagagem que a gente traz, que lá na frente percebe. E acho que principalmente a passagem pelo JT, pelo Estadão, no Caderno 2, porque não adianta você só ser um cara intuitivo, talentoso, você tem que aprender a técnica. Eu lembro de você me falando, você tem que fazer esse lead direito, a Denise Mirais, eu acho o Carlão, o Carlos Ferreira Lima, de me ensinar um pouco a técnica. Não adianta você é que nem o futebol. Eu acho que o futebol é um exemplo que não pode ser levado, porque eu acho que o cara é gênio, mesmo que ele não aprenda fundamento, uma hora ele vai ser um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, eles não precisam, mas eu acho que essa coisa, não adianta você ter, eu acho que um pouco de talento, intuição e ter uma bagagem ali do pai, se você não aprende um pouco a técnica. E acho que o jornal me deu tudo isso, assim, de aprender a fazer lead, de aprender a ser um pouco mais disciplinado, fechamento, pescoção, porque a biografia nada mais é do que um livro, uma reportagem grande. Reportagem, sim. Então eu acho que eu uso quase todas as técnicas do jornalismo, eu uso na biografia. Então com certeza eu não conseguiria dar esse passo de jornalista para biógrafo se eu não tivesse passado por todas as redações que eu passei, que aprendi muito. E acho que juntando um pouco de ser filho de jornalista, juntou tudo, deu um biógrafo. Porque nada mais é que um jornalista. Quando eu boto lá na minha página do Instagram, eu coloco jornalista. Porque o biógrafo não é um escritor. Eu já fui tentar escrever ficção, é uma coisa totalmente diferente. Para mim é como tocar violão, é uma coisa que ultrapassa. Agora o biografia nada mais é que uma matéria grande, eu diria isso. Então, como é que você consegue entrar em 2 áreas com tanta facilidade, do futebol e também da música, da arte? Como é que você tem fotos suas marcantes com a Sabrina Sato no seu colo? Não, isso não posso entrar em detalhe. Rita Lee se aconchegando, enfim, como é que você acha? Sua cara de pau, seu jeito? Eu sempre fui muito cara de pau. Eu lembro até que... Conta algumas experiências. Por exemplo, no JT, eu não tinha simpatia do editor, que você conheceu bem, mas também por umas coisas que eu aprontei. Eu não sei nem se eu posso contar aqui, mas eu aprontei algumas coisas e tinha Mas turma... pode contar, agora conta. Não, eu fui num carnaval no Palace e eu dei uma carteirada, que na verdade era uma carteirinha que tinha colaborador, que até a tia da lanchonete tinha. E eu cheguei lá no Palace e eu falei para os meus 2 amigos darem nome de 2 jornalistas do Estadão, Denis de Almeida e o Paulo Anchovinhas. Lembra do Anchovinhas? Sim, lembro do skate. E aí, quando eu cheguei no carnaval do Palace para dar essa carteirada, Você muito entrar sem jovem, pagar. sem pagar, e mesmo pagando não dá, porque você tinha que comprar o convite antes, eu queria dar uma carteirada. E aí a assessora, muito CDF do Palace, quando eu dei um nome, eu falei, eu dei os nomes, falou, não, espera aí, vamos checar o teu nome. E ela ligou para a redação, isso 1h, no fechamento. Tava o Ricardo Melo, que é um dos caras mais bravos, assim, era um cara que dava esporro nos editores, e pegou bem o Melo. E é curioso, porque o Melo atende e não sabe meu nome, era um estagiário. Ele fala, Tom Cardoso, aí ele dá um berro, alguém conhece o Tom Cardoso? Aí meu chefe, o editor, o Edu, que já não gostava de mim, fica sabendo que eu tô na porta do Palace tentando entrar de graça. E ele fica bravo e fala, o Tom, que absurdo. E o Edu e a mulher quer saber, o Ricardo Melo, o chefe de redação, se irrita com a mulher e fala, deixa o menino entrar, pô. Deixa a mulher, você tá preocupada com isso, eu tenho mais o que fazer. E ela bota envergonhada e acaba deixando entrar todo mundo. Mas só que no dia seguinte o Edu fala, poxa, eu na minha profissão nunca dei carteirada, ele tinha toda a razão. Mas por conta disso, dessas coisas, eu era muito menino e tive uma certa dificuldade. Outros repórteres já começaram
a ascender no jornal, André Rizek. E eu ali, ainda fazendo tabela de Olimpíada, de Campeonato Paulista. Não ia cobrir treino, só quando faltava um repórter eu ia. E aí eu decidi que eu ia entrevistar o Maradona. E aí eu liguei pro Clarim, que eu já tinha conseguido entrevistar o Batistuta, porque eu ligava pro Clarim, você podia ligar, falava aquele portunhol todo errado, falava com um repórter lá, que era do Estadão, ele me deu o telefone. E é engraçado que tava, até do meu lado tava o Luiz Fernando Ramos, o Ico, que hoje cobra a Fórmula 1, quando eu liguei pra casa do Batistuta. Eu liguei meio que achando que ele não ia atender. Quando eu falei, alô, quem é ali? Gabriel. E eu desliguei, porque eu não tinha preparado pergunta nenhuma. E aí eu peguei, fui no arquivo já, falei, já vou ligar pra você, e liguei. Fiz uma entrevista, depois entrevistei o Zamorano. Eu consegui ali umas matérias legais, porque eu era muito cara de pau, mas ao mesmo tempo tinha muita inexperiência ainda com essas coisas. Então, e aí eu acabo pedindo, né, acabo saindo e vou pro... Aí para o editor do Caderno 2, que é um carioca, Eduardo Mocasel, para no corredor e falei, eu sempre quis escrever sobre música, na cara de pau. Na verdade, não parei no corredor, eu parei no xixi. Fui fazer xixi com ele, ele estava do lado. Que loucura. E eu falei, ô Evaldo, ele falou, não, espera eu fazer xixi aí, não vou ficar conversando nessa situação. Aí encontrei ele, falou. Aí por uma coincidência trágica, tinha um repórter, o Gabriel Batti Júnior, o Gabaju, que era um grande repórter de cultura que fazia música, tinha o Mauro Dias, o JB Medeiros. E ele era um cara que fazia música para Jó, né? Um repórter ali, ele faleceu muito cedo e eu acabo, né, ficando no lugar dele, acabo fazendo muita matéria, faço várias capas, aí minha carreira engrena a partir daí, na área de cultura, assim. Mas eu sempre tinha aquela coisa, eu sempre adorei esporte, o primeiro livro é sobre o Paulo Machado, e acho que aí minha carreira, né, foi andando. E o que você projeta, Tom? Dá para escrever roteiro? O que você projeta na sua eu acho vida? que tem... O jornalismo está muito, né, judiado, eu acho que você tem... O próprio Jornal da Tarde acabou, a Editora Abril não é mais a mesma. Jornalismo impresso, né, que eu digo, assim, que é onde eu fiz toda a carreira, já não tem a mesma força. E aí eu acabei indo, eu estou querendo ir para o roteiro, né, mas eu continuo, tenho tanta biografia para escrever, assim, né, contar para escrever a biografia do Jorge Ben, do Mano Brown, né, eu tenho da KCL, eu tenho tanto projeto, se eu falar aqui... Então, eu acho que eu vou ser processado pelos editores, que eu estou devendo muito livro. E como é que funciona? As editoras pagam antes para Não você? não é assim praxe, mas eu consegui ter sempre um adiantamento que me ajuda a parar para fazer o livro, viajar. É muito trabalhoso, né? E eu sempre acabo gastando o adiantamento antes de acabar o livro, mas acabo, né, me virando, ainda faço um outro freela como jornalista. Estou querendo entrar para essa área de audiovisual, fazendo roteiro. Eu acho que o jornalista hoje precisa atuar em várias frentes, né? Porque você não tem mais o jornal como antes, como grande patrão, que você ficava anos num jornal, né? Hoje você não tem mais, você tem que abrir o leque, né? Acho que todo jornalista precisa começar a fazer outras coisas ligadas à comunicação de uma forma geral. Sim, porque é incrível, Tom. Quem vê de fora pensa, pô, tantos livros, ele deve estar muito bem de grana. Não, jamais. Eu acho que esse é um problema, que eu vou fazer um livro, a pessoa pensa, acho que eu vou enriquecer por exemplo, eu ia fazer um livro que eu tenho do Ronald Biggs. Sim, pô, fantástico. Que é aquele lá, eu tenho um livro que talvez vire filme, já comecei a ter um contrato, é a mesma coisa, vou falar com o filho acha que eu vou ficar rico com aquilo. E na verdade, às vezes, quando você vende os direitos, até você ganha uma grana maior, mas nada que te dê uma independência. Mas a grana do livro é muito pouca, se você for ver que eles repassam 10% do preço de capa. Então, às vezes a Amazon coloca o teu livro lá com preço baixo porque vende mais barato. Você vê um livro meu do Sócrates vendido a R$34 na Amazon. Eu tenho direito a R$3,40 de cada livro. Então não dá para ganhar dinheiro, né? É muito difícil, mas é muito satisfatório. Eu também trabalho em casa, gosto muito da minha rotina de trabalho, não teria que reclamar. E eu acho que eu consegui uma coisa rara, assim, que é viver praticamente de literatura, mas também nada muito confortável, assim, não é? Acho que só o Paulo Coelho você tem esse conforto aí, que vende 300 mil livros. Né? Por mim, eu ficaria 3 dias conversando com você e vou conversar depois, porque sou seu amigo. Agora, Tom, a impressão que o jornalista do dia a dia tem é que escreve na areia. Você não. Você está escrevendo e isso aqui vai ficar para sempre. Tom, só posso dizer uma coisa. Estou sentindo uma coisa, assim, parece quase paternal, mas muito orgulho de ver sua carreira, Tom. Muito obrigado. Eu agradeço, você sabe que você foi importante, tá, Paulo? Que é isso. Obrigado. Obrigado a você, Cosme. Deu? Valeu, gente. Valeu. Excelente. Falei direitinho.